Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. É uma alegria nós podermos estar aqui nesta noite, nesta devocional, e podermos compartilhar a palavra do Senhor. É muito bom nós estarmos juntos, ainda que separados fisicamente, mas estamos juntos num só propósito, que é de aprender mais da palavra, de ouvir a palavra de Deus falar conosco. Então, meus irmãos, eu quero também nesta noite compartilhar com os irmãos nessa devocional. E nós sabemos, meus irmãos, todos nós sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis, não é mesmo? Nós estamos vendo e vivendo coisas e vivendo situações que ninguém na nossa geração havia imaginado. Creio que poucos de nós, ou mesmo ninguém, havia imaginado passarmos por momentos assim, momentos no qual nós estamos sendo impedidos de estarmos juntos fisicamente, estamos num distanciamento. Quem imaginou as escolas fechadas por tanto tempo, fora do período de férias no nosso país? Quem imaginou que o comércio estaria, na sua grande maioria, fechado por tanto tempo? Quem imaginou, meus irmãos, todas as igrejas não podendo estar de portas abertas, reunindo fisicamente o povo de Deus? Quem imaginou, Certamente, amados irmãos, que nós teremos, quando tudo isso passar, certamente nós teremos aprendido muitas lições, Teremos aprendido lições. É provável que toda essa situação deixe sequelas no sistema como um todo, Seja no sistema de saúde, seja no sistema financeiro, seja no sistema. Vai ficar sequelas, certamente. Mas certamente também, meus irmãos, pela graça de Deus, nós teremos coisas positivas. De alguma forma, teremos coisas positivas com tudo isso. E eu falo isso, amados irmãos, pensando em Romanos 8:28, versículo conhecido. O que diz lá? Romanos 8:28. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas inclui todas as coisas, não é verdade? Não são apenas as coisas boas, não são também apenas as coisas ruins, não, são todas as coisas. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos disso, meus irmãos? Nós cremos nisso, Mas como somos fracos também, meus irmãos? Somos fracos, não é mesmo? Nós cremos nessa verdade. Nós cremos num Deus que é soberano. Nós cremos num Deus que é todo-poderoso. Nós cremos num Deus que falou ali através do profeta Isaías. Em Isaías 45, versículo 7, Deus falando através de Isaías, Deus disse: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O fato, meus irmãos, é que o homem também muitas vezes cria coisas, não é verdade? O homem, pela sua inteligência dada por Deus, como graça de Deus, o homem também muitas vezes cria coisas. Mas na maioria das vezes que o homem cria coisas, ele não tem nenhum controle sobre essas coisas que ele mesmo criou. Ele não tem nenhum controle sobre o que ele criou. Mas nosso Deus não é assim. Deus não é assim, meus irmãos? Deus criou e Deus controla todas as coisas que Ele criou. Deus tem o controle nas suas mãos. Nós sabemos disso, Mas muitas vezes, amados irmãos, nós somos acometidos de preocupações e preocupações excessivas, E as preocupações excessivas podem gerar medo, e as preocupações excessivas podem gerar ansiedade, e as preocupações excessivas podem até mesmo gerar depressão. Por isso, amados irmãos, eu quero te convidar a pensar em um texto que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta. Então abra comigo sua Bíblia na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 5. Vamos ler do versículos 6 a 11. 1 Pedro 5, de 6 a 11.
Diz assim a palavra: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amados irmãos, veja que Pedro disse aqui no versículo 7, que nós devemos lançar sobre Ele, jogar sobre Ele, lançar sobre Ele, Jesus, toda a nossa ansiedade. No versículo 8, ele diz aqui que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. No versículo 9, diz que nós devemos resistir firmes na fé contra as ciladas do diabo. E no versículo 10, Pedro diz aqui que depois de termos sofrido por um pouco de tempo, nós seremos aperfeiçoados, nós seremos firmados, nós seremos fortificados, nós seremos fundamentados. Essa é a promessa de Deus. Mas veja, meus irmãos, que para que nós consigamos isto, para que nós consigamos ser sóbrios e vigilantes, para que nós consigamos resistir firmes na fé contra as ciladas do diabo, para que nós sejamos aperfeiçoados, para que nós sejamos firmados, para que nós sejamos fortificados, para que nós sejamos fundamentados, e para que nós consigamos então lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, sabendo que Ele está cuidando de nós, para que nós tenhamos paz em qualquer tempo, meus irmãos, inclusive nos tempos em que nós estamos vivendo, para que nós tenhamos paz mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, para que nós tenhamos paz. O princípio, meus irmãos, está no versículo de número 6. Veja o que Pedro diz no versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. O princípio, amados irmãos, para que nós tenhamos paz. O princípio para que a ansiedade não nos domine. O princípio para que nós sejamos fortalecidos é humilhar-se. Humilhar-se diante de Deus, humilhar-se diante do Senhor. Mas o que é isso? O que significa humilhar-se diante do Senhor? O que significa isso? Amados irmãos, o ato de se humilhar consiste em um ato de submissão. É estar submisso por alguém, é um ato de submissão. É por isso que aqui está relacionado com alguém que deseja viver de acordo com a vontade de Deus. Lá em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, o Senhor promete ali ouvir a nossa oração. O Senhor promete perdoar os nossos pecados. O Senhor promete sarar a nossa terra. Promessa maravilhosa, meus irmãos. Promessa maravilhosa de Deus para a sua vida. Promessa maravilhosa de Deus para a minha vida. Promessa maravilhosa de Deus para o seu povo. O Senhor promete ouvir a nossa oração, perdoar os nossos pecados, sarar a nossa terra. Como nós queremos ver, meus irmãos, o milagre do Senhor sarar a nossa terra. E essa é a promessa do Senhor. Mas qual é a condição para que essa promessa do Senhor se cumpra nas nossas vidas? Qual é a condição para que essa promessa maravilhosa de Deus se cumpra nas nossas vidas? O começo do versículo 14 de 2 Crônicas responde, Diz ali o Senhor dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Assim, amados irmãos, de acordo com a palavra de Deus, quem se humilha perante Ele será recompensado. Quem se humilha perante Deus será recompensado. E se humilhar é se entregar sem reservas ao Senhor. É termos uma vida de compromisso com Deus. É termos uma vida de compromisso com o Senhor, né? É termos uma vida de total dependência de Deus, na total dependência do Senhor. Por isso, meus irmãos, o versículo 6 de 1 Pedro que nós lemos fala de entrega, fala de santidade ao Senhor. O nosso Deus é santo, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é um Deus santo e o Senhor requer de nós que nós também tenhamos uma vida de santidade. Uma vida de santidade diante do Senhor. Então, amados irmãos, a única maneira de nós lançarmos toda a nossa ansiedade no Senhor e confiando nele plenamente. É confiar plenamente no Senhor, é aceitando humildemente o propósito do Senhor para as nossas vidas, né? É aceitando humildemente a vontade do Senhor para as nossas vidas e tendo a consciência e tendo a certeza pela fé da segurança que nós desfrutamos debaixo da sua poderosa mão. A razão pela qual nós devemos, meus irmãos, estar lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade é porque Ele cuida de nós. Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida da igreja. É importante, meus irmãos, também nós entendermos, obviamente, que quando nós lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, né, isso não quer dizer, obviamente, que todos os problemas da nossa vida cotidiana cessarão, estarão resolvidos, acabarão imediatamente, né? Mas Deus não age assim, né? Nem sempre o Senhor nos livra dos problemas, mas a promessa do Senhor é que Ele nos livra mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio aos problemas. A paz do Senhor, né? O Senhor não nos livra do problema, mas Ele nos livra no problema, né? Foi assim com os amigos de Daniel, não é verdade? Foi assim com os amigos de Daniel. Deus não os livrou eles da fornalha de fogo ardente, né? Mesmo eles tendo sido fiéis ao Senhor, mesmo eles não se curvando diante da estátua do rei, ainda assim Deus não os livrou da fornalha, de serem jogados na fornalha, mas o Senhor esteve com eles na fornalha, não é verdade? De forma que nenhum fio de cabelo deles foi atingido. Deus não livrou o próprio Daniel da cova dos leões. Não é mesmo? Deus não livrou o próprio Daniel da cova dos leões, mas Deus cuidou de Daniel lá na cova dos leões. Deus cuidou de Daniel lá dentro da cova dos leões, junto com os leões. Né? A cova não estava vazia, a cova estava cheia de leões e leões famintos, mas Deus livrou a Daniel, Deus livrou a todos eles, a cada um deles, dentro do problema. Da mesma forma, meus irmãos, né? Da mesma forma, Deus também não nos livrou dessa pandemia da qual nós estamos vivendo. Deus não nos livrou da pandemia. Talvez o Senhor não livre alguns de nós do Covid-19, que é a doença transmitida pelo coronavírus. Talvez o Senhor não livre alguns de nós, né? Mas, amados irmãos, uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Se nós tivermos uma vida de compromisso com Deus, se nós tivermos uma vida de santidade diante do Senhor, se nós nos humilharmos diante de Deus, tendo uma vida de dependência dEle, se nós lançarmos com fé a nossa ansiedade sobre Ele, então, amados, nós poderemos ter a certeza de que Ele cuidará de nós, de que Ele cuidará de cada um de nós, mesmo em meio à pandemia que nós estamos vivendo. Ele fará sermos sóbrios e vigilantes, né? Ele fará com que nós possamos resistir firmes na fé. Ele nos aperfeiçoará, Ele nos firmará, Ele nos fortificará. Portanto, meus irmãos, nosso conforto e a nossa segurança está em saber que Deus cuida de nós. Deus cuida de cada um de nós, ainda que os problemas persistam. Não importa quanto tempo os problemas vão durar. Não importa, amados irmãos, quanto tempo essa pandemia vai durar.
nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a face do Senhor e clamar a Deus, como estamos fazendo, com jejum e com orações e com súplica, para que o Senhor abrevie esse tempo de qual nós estamos vivendo, de pandemia. Mas não importa, na verdade, quanto tempo isso vai durar, Deus cuidará de nós, mesmo em meio à pandemia. O Senhor cuidará de você, o Senhor cuidará de mim, o Senhor cuidará de cada um de nós, mas o Senhor requer de nós vida de compromisso, vida de santidade, vida diante do Senhor, dependência total de Deus. Amém? Então que Deus abençoe, meus irmãos, que o Senhor confirme no teu coração essa palavra, que seja verdade na tua vida e na minha vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir então que o Senhor faça com que essa palavra seja verdade nas nossas vidas, né? Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a aproveitar esse distanciamento social, físico que nós estamos vivendo, para que nós nos acheguemos mais a Ele, para que nós leiamos mais a Bíblia, para que nós oremos mais, né? Para que nós nos acheguemos mais ao Senhor e para que nós também nos acheguemos mais uns aos outros, para que nós cuidemos uns dos outros, mesmo fisicamente separados, mas unidos num só propósito, qual seja glorificar ao Senhor, glorificar a Deus, que em tudo seja o Senhor glorificado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Deus maravilhoso, grandioso, majestoso, soberano, todo-poderoso, o Senhor, ó Pai, tem todo o controle nas Tuas mãos, Pai. O Senhor tem o controle das coisas visíveis, invisíveis, das grandes e das pequenas. O Senhor, ó Pai, está no controle. Nós sabemos disso, Pai. Ó Deus bendito, ajuda-nos, ó Pai, a nos firmarmos na fé, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, que a paz do Senhor, que excede o entendimento, guarde o coração e a mente, ó Pai, de cada um dos Teus filhos espalhados na face da terra, Pai. E que sejamos fortalecidos pelo Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma vida de compromisso contigo, de santidade na Tua presença. Que o Senhor seja glorificado, Pai. E assim, ó Deus, possamos estar firmes na fé, resistir, ó Pai, às ciladas do inimigo, Pai querido, e lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, Pai. Derrama a paz do Senhor sobre o coração de cada um dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor vos abençoe. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou Teu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu
crer.